apoio contínuo. O relacionamento deles se tornou tenso após a operação conjunta de Washington e Tel Aviv contra Teherã há 5 meses. Pouco antes da reunião, Donald Trump foi questionado no Fox and Friends se era verdade que Netanyahu queria discutir a suposta escavação em Pickaxe ou uma suposta escavação na montanha Pickaxe, onde o regime islâmico mantém seu estoque nuclear. Aqui está a resposta do presidente. Eu não preciso que Bibi me diga isso. Bibi está me dizendo isso porque ele quer que eu continue envolvido. Quero dizer, você sabe, é só isso. Nós temos o melhor por causa da força espacial. Temos as melhores câmeras do mundo focadas. Nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Mas agora eu ouvi que Bibi anunciou isso. Eu disse, por que você não me disse diretamente? Porque você tem que anunciar para o mundo. Sei o que acontece em Pickaxe. Não é um grande problema. Donald Trump, porém, a Casa Branca afirmou depois que a reunião foi positiva e produtiva. Agora vamos conversar com Eylon Levy, ex-porta-voz do Estado de Israel. Eylon, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Olá, Kate. Muito bem. O que você achou desse trecho? Parece uma espécie de refutação do Donald Trump, não é? Talvez o premier israelense queira avançar essa guerra de forma mais agressiva do que Trump faria. Não. Acredito que Trump sabe das críticas da ala direita do Partido Republicano que sugerem influência indevida de Israel sobre ele e questionam sua independência. Mas o fato é que o presidente Trump não precisa do Netanyahu. Ele não precisa de ninguém para dizer a ele que talvez não tenha outra escolha a não ser voltar à guerra. Israel aguardava que ele agisse na semana passada e ficou de prontidão no fim de semana para seguir o sinal dele. Mas Trump se prepara para a guerra e faz ameaças por falta de boas opções, repetindo essas ameaças. Se o Irã não assinar um acordo, vai bombardear a montanha Pickaxe. Ele está frustrado porque a diplomacia acabou, apesar de ter dado aos iranianos uma saída. O memorando de entendimento foi ótimo para eles, ruim para o Ocidente. E nem isso mantiveram. Eles seguiram atacando navios no Estreito de Hormuz para cobrar pedágios e ameaçam matar o presidente Trump. Você citou que vai abordar as ameaças do IRGC a Melania Trump por desfiles de vingança. Eles simplesmente cuspiram na cara dele. O presidente Trump está frustrado porque nenhum aliado dos Estados Unidos ajuda. Ele enviou toda uma máquina de guerra ao Oriente Médio. Então, eu acho que o presidente Trump sabe que pode não haver alternativa e que talvez ele tenha que voltar a operações militares completas contra o regime iraniano. Você acha que eles têm objetivos de guerra distintos? Eu acho que os Estados Unidos e Israel têm objetivos diferentes, mas podemos exagerar isso. Eles têm prioridades diferentes. A prioridade dos Estados Unidos é reabrir o Estreito de Hormuz, cumprindo seu papel de maior superpotência ao garantir o transporte marítimo. Está frustrado porque outros países não quiseram integrar uma coalizão marítima para reabri-lo. Israel busca destruir grupos armados ligados ao regime iraniano e mísseis balísticos, ameaças para Israel, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Eles têm bombardeado o Oriente Médio. Não é uma ameaça imediata para os Estados Unidos neste momento. Mas onde eles estão completamente alinhados é no entendimento de que o regime iraniano nunca pode ter armas nucleares. E o fato é que vimos os iranianos continuando a agir na instalação da Pickaxe Mountain, que é uma instalação de armas nucleares localizada profundamente sob uma montanha, talvez tão profundamente sob a montanha que nem os bombardeiros B-2 dos Estados Unidos conseguiriam chegar lá. O cessar-fogo visava congelar as atividades na Pickaxe Mountain, o que segue ocorrendo. Assim, Israel e Estados Unidos mantêm total alinhamento sobre o objetivo. Apesar de Israel querer contenção mais agressiva por estar perto do Irã, ambos têm o mesmo objetivo. O regime iraniano não pode ter armas nucleares e essa ameaça precisa ser eliminada. A história de junho sobre algumas palavras duras entre Trump e ditas por Trump ao primeiro-ministro israelense agora foi confirmada. Sabemos que devido às ameaças de Israel de retomar ataques ao sul de Beirute, a questão do Líbano é especialmente delicada entre os dois. O que diabos você está fazendo? Disse Donald Trump. Ele também falou, você está louco. Estaria na prisão se não fosse por mim. Estou salvando sua pele. Agora todos te odeiam. Todos odeiam Israel por isso. É assim que os dois costumam agir juntos? Talvez Trump dê uma cutucada, talvez Bibi responda também. Esse tipo de conversa é comum entre eles? Algum líder mundial já enfrentou a ira do presidente Trump contra aliados? Desde que Trump demonstrou frustração com as ações de Israel contra o Hezbollah no Líbano, os Estados Unidos passaram a liderar um acordo quadro entre Israel e Líbano como passo inicial para a paz total. Isso é um grande avanço. Temos ambos os países reconhecendo a soberania um do outro, dizendo que querem paz, dizendo que não têm reivindicações territoriais um sobre o outro. E o problema é o Hezbollah no meio disso. Neste momento, Israel, Líbano e os Estados Unidos concordam. Queremos ter uma fronteira pacífica, Líbano de um lado, Israel do outro e sem o Hezbollah no meio. Por isso, há um plano para o exército libanês assumir o controle das áreas liberadas do Hezbollah.
e mostrar que conseguem manter o território e que o Hezbollah não o retomará. Porque Israel está dizendo, bem, nós vamos nos retirar do sul do Líbano se estivermos entregando esse território a um governo libanês capaz de manter uma fronteira pacífica. Não entregaremos isso a um Estado falido, com exército infiltrado pelo Hezbollah, pois o território acabaria voltando ao Hezbollah. Acho que agora há otimismo em Israel e nos Estados Unidos sobre um processo de paz com uma estrutura existente. Ela é avaliada pelo cumprimento dos objetivos, não pelo tempo. Agora há uma estrutura para Israel e Líbano avançarem juntos no desmantelamento do Hezbollah e no estabelecimento de um acordo de paz. Sim, esse é o Líbano que tem sido uma questão espinhosa, mas, como você disse, há uma resolução em vigor que esperamos seja duradoura. Do ponto de vista de Israel, e podemos entender que a ameaça para Israel talvez seja maior do que para os Estados Unidos em relação às intenções do Irã contra Israel, eles não acreditam que Israel deva existir. Existe um relógio de contagem regressiva. Bem, existia. Sim, acho que vocês acabaram com isso. Mas havia um relógio de contagem regressiva para destruir Israel, mostrando a ameaça pessoal para vocês. Do ponto de vista de Israel, ainda há questões pendentes aqui. Está claro para eles que isso não pode ser resolvido apenas com diplomacia? Na verdade, é preciso uma ação direta, já que a diplomacia não tem funcionado a longo prazo. Podemos deixar isso claro? Olha, não há solução diplomática com a seita apocalíptica que governa o Irã. Esse regime, apesar de ter um acordo com os Estados Unidos, um memorando de entendimento, enviou multidões às ruas prometendo vingança e segue ameaçando matar o presidente Trump. Esse regime religioso fundamentalista está determinado a obter armas nucleares. No fim, só haverá paz no Oriente Médio quando o Irã for governado pelo povo, não por esse regime que os fez reféns. Mas eu acho que todo o Oriente Médio agora está olhando para o regime iraniano com muito mais medo do que antes. Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Jordânia, Omã. Esses países estão chocados que o regime iraniano os bombardeou tão pesadamente na última guerra. Os Emirados Árabes Unidos absorveram mais mísseis e drones do que o próprio Irã. Então agora eles olham para isso. Sim, desculpe ter que te interromper nisso, mas para deixar absolutamente claro, Israel entende que o próximo passo natural no rumo que isso está tomando é voltar a agir diretamente. A menos que o presidente Trump consiga, através da diplomacia das canhoneiras, convencer o regime iraniano de que a opção militar é real, ele vai retomar os assassinatos de líderes iranianos. Sim. Quanto tempo você daria para Donald Trump? Acho que é preciso paciência, não é? Quando você acha que Donald Trump deveria decidir se isso seguirá para ação direta novamente? As pessoas buscam certezas. Não adianta viver sob ameaça constante de guerra, sem poder planejar ou saber de onde sairão os voos. O presidente Trump enviou grandes forças ao Oriente Médio, incluindo muitos aviões-tanque americanos no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Aviões civis estão proibidos de pousar lá e houve atrasos. Equipes de trauma foram enviadas ao Oriente Médio. Os Estados Unidos parecem considerar seriamente a opção militar contra o Irã. A menos que haja um avanço, isso parece inevitável. Ninguém move tanto equipamento militar sem a intenção de explorar a vantagem militar na diplomacia das canhoneiras. E isso significaria realmente se comprometer? Teria que ser um avanço realmente extraordinário, não é? Eu acho. Olha, Eilon Levy, muito obrigada por estar conosco. Agradeço de verdade. Ex-porta-voz do Estado de Israel. Muito bom ter você aqui conosco.